Diz assim, maravilhosa e poderosa palavra do nosso Deus. Levítico 17. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que molam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. E isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos peregrinos, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá em pó, com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si, ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado por essa manhã, Pai, teu santo dia. Ó Deus, possamos desfrutar bem desse dia, Pai, do privilégio, Senhor, que temos de nos reunir para ouvir a Tua palavra, para cantar louvores a Ti, para orar a Ti em conjunto, junto do Teu povo, em família. Ó Senhor, que possamos, Deus, nos beneficiar ao máximo, Pai, desse banquete, desse momento singular na nossa semana, de reunião solene, de adoração solene ao Senhor, Pai. Ó Deus, fala o nosso coração nesse momento, abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estava conversando com a minha esposa outro dia, né, pensando nos momentos mais importantes da casa, do lar, daqueles momentos que se repetem, né, durante o cotidiano da família. A refeição é talvez o momento mais importante, né? Uma coisa que infelizmente se perdeu na nossa cultura, né? Acho que aqui, especialmente no nosso país. Mas não é por acaso que isso acontece. E sempre vai ser assim. A Bíblia, ela traça ela marca esse momento. Em todas as culturas, na verdade, a Bíblia mostra que isso é importante. Isso é muito interessante de se perceber. A cultura do Oriente Médio, do Antigo Oriente, no Novo Testamento, a gente vê que os judeus ainda tinham esse costume, os gregos tinham esse costume de mostrar que a refeição é um momento importante para eles. Na Bíblia, a refeição é um símbolo da aliança. Isso é interessante porque a gente vê isso de duas formas. Tanto no momento do culto, quando eles marcavam a aliança, o pacto, com uma refeição, eles faziam os rituais, e aí eles comiam juntos. Isso é muito interessante. Mas também, no lar deles, isso era muito importante, porque eles não comiam qualquer coisa.
E não era qualquer pessoa que comia com eles. É interessante o cuidado que eles tinham com a mesa. E a Páscoa representa isso, todos os sacrifícios pacíficos representam isso, o cuidado que eles tinham com a mesa, com o lar deles. No centro do lar, de todas as tarefas domésticas, a refeição ela tinha um destaque, né? Onde a família se reunia para comer e conversar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por eles. E a gente vai falar um pouco disso de maneira bem diferente. Talvez você não perceba, mas esse capítulo aqui está falando da mesa do Senhor, do cuidado que Deus tem com aquilo que a gente oferece a Ele em sacrifício, com que a gente mata para comer, especialmente com o sangue. Cuidado que Deus tem com o sangue, porque o sangue significa a vida do corpo, e o sangue é o símbolo da aliança. Vocês vão lembrar de Jesus Cristo, que derrama o seu sangue, e ele disse que o sangue dele é o símbolo da nova aliança. E o sangue na antiga aliança, no Antigo Testamento, era o símbolo da expiação do pecado. Ou seja, nós recebemos vida através do derramamento do sangue de outra criatura. No Antigo Testamento, dos animais. No Novo Testamento, do nosso Senhor Jesus. Esses versículos aqui, irmãos, eles são conhecidos por alguns comentaristas como código de santidade. Código de santidade. Vai do capítulo 17 até o final do livro de Levítico. E por que isso acontece? Porque a gente vai falar a partir de agora de vários códigos, de várias regras de ética, de santidade, de comportamento. São muito peculiares ao Antigo Testamento, mas dizem respeito a nós também. Tá? Por que isso acontece também? Porque a gente vai ver uma fórmula se repetir aqui do capítulo 17 até o final do livro de Levítico. A fórmula é a seguinte: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a gente vai ver essa frase se repetir algumas vezes. Tá? O capítulo 17, ele está iniciando aqui a segunda metade do livro de Levítico. Então a gente trabalhou a primeira metade, do capítulo 1 ao 16, e a gente vai passar agora a tratar da segunda metade do livro de Levítico, que fala de santidade. A primeira metade, até o capítulo 16, fala de culto. Vocês perceberam isso? A gente falou das ofertas que eram oferecidas e da pureza ritual, de como a pessoa tem que se manter pura no ritual, no culto. E aqui, a partir do capítulo 17, a gente vai falar de ética. A gente vai abordar questões como idolatria, pecados da área sexual, incesto, homossexualismo, adultério, bestialidade. A gente vai falar de feitiçaria e toda coisa que parece não ser dizer tanto respeito a nós, a nossa cultura, mas são sim questões de moral, de ética. Tá? E por que o livro de Levítico faz essa divisão exatamente? Se vocês perceberem, a primeira parte trata do culto e a segunda parte trata da ética. A primeira parte trata da adoração e a segunda parte fala da santidade do povo. E essa relação é muito importante porque a nossa vida, a maneira como a gente vive, está fundamentada no jeito que a gente adora. Então a primeira parte do livro Levítico fala da adoração que a gente oferece a Deus, como a gente se chega a Deus no rito, no ritual, e a segunda parte fala da santidade do povo de Deus, da conduta do povo. Por que isso é tão interessante, irmão, tão importante para nós? Todo mundo, todas as religiões falam de santidade. Todas as religiões falam de ética, de comportamento. Mas só há uma religião nesse mundo que coloca a ética fundamentada sobre o nosso relacionamento com Deus. Toda a religião fala que para que você seja salvo, você precisa cumprir algumas regras. Só a Bíblia, só o cristianismo vai compreender que a nossa salvação está fundamentada no nosso relacionamento com Deus. Então a gente se relaciona com Ele, a gente adora Ele, então a nossa vida é transformada e a gente passa a viver de outro jeito. Vocês compreendem? Isso é uma diferença essencial de como a gente enxerga o comportamento. O nosso comportamento, ele não gera um novo relacionamento com Deus. A nossa relação com Deus gera um novo comportamento. É o contrário. É uma coisa completamente diferente da maneira como esse mundão enxerga as coisas. Eu preciso ir até Deus. Eu preciso me entregar a Ele, entregar o meu coração a Ele. Então isso gera em mim nova vida. Isso gera em mim um novo estilo de vida, uma nova maneira de enxergar as coisas e caminhar nesse mundo. Então é assim que se divide, exatamente assim que se divide o livro Levítico.
Adoração, culto e santidade. Tá? O capítulo 17, especialmente, irmãos, que a gente está tratando hoje, ele vai se dividir em cinco partes que falam da maneira que o animal deve ser abatido e o consumo adequado dos animais e o uso adequado do sangue dos animais. Faz uma coisa difícil da gente tratar, mas vamos tentar compreender como é que isso importa para a nossa vida. Tá? Nesse capítulo, o Senhor ele fornece algumas leis gerais sobre o sacrifício e como elas se aplicam aos sacerdotes, especialmente a nós, ao leigo, né? Especialmente ao leigo. Tá? Então, os versos 3 a 7, irmãos, se você vê comigo, por favor, verso 1, 2 e 3, vamos ler de novo. Disse o Senhor a Moisés: falarão aos seus filhos, a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isso é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou fora dele, aí verso 4, e os não trouxer à casa da tenda da congregação como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Vejam só, então, do que se trata a primeira parte desse capítulo. Os animais sacrificados, eles só podiam ser abatidos, vejam só, eles só podiam ser abatidos na tenda do encontro, no santuário, na porta da congregação. E eles deviam ser oferecidos a Deus ali. O que significa isso? Ele fala, ninguém poderia sacrificar nenhum animal fora do santuário, ou seja, ou no arraial ou fora do arraial. Tinha que ser na porta da congregação, no santuário. Isso aqui é o seguinte, nada deveria ser oferecido a outro Deus. Esse é o ponto. Então o sacrifício tinha que ser feito no santuário. No santuário. Aí o versículo 7, ele mostra que os israelitas, eles tinham a tendência de oferecer sacrifício aos demônios. Vejam aí o verso 7 o que diz. Versículo 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. E isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Irmãos, isso é muito interessante, porque a gente está tratando aqui do local do sacrifício. Então, onde você oferecia o sacrifício, onde o israelita oferecia o sacrifício, comunicava algo interessante, porque todo sacrifício oferecido fora da congregação era um sacrifício oferecido ao demônio. Então, para que o sacrifício fosse oferecido a Deus, ele deveria ser oferecido no santuário. No santuário. Aí, isso é muito importante, porque a gente pode ficar chocado com o fato de que, ainda naquele tempo, o israelita tinha uma tentação grande de adorar o ídolo. Você imagina isso? Depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que eles aprenderam, depois da pancada que eles receberam, porque eles adoraram o bezerro de ouro, eles tinham a tendência, a inclinação de adorar falsos deuses. Vocês já leram o Antigo Testamento inteiro? Vocês perceberam isso? Você lê ali o livro de Reis, especialmente o segundo livro de Reis, você vai perceber como é forte a tentação do povo de Israel em adorar falsos deuses. Depois de tudo que eles passaram, é mais ou menos o que acontece na nossa geração, com o materialismo, com a avareza. A gente pensa que depois de virar crente, a gente está completamente liberto da tentação da idolatria, de ir segundo outro Deus. Mas todos os dias a gente sofre a tentação de adorar esse mundo, de se entregar a outro Senhor. Então os israelitas, eles tinham essa tentação terrível de seguir outro Deus. É interessante que isso só acaba, entre aspas, só no exílio da Babilônia, quando eles são exilados durante 70 anos. Finalmente eles param de adorar deuses de outras culturas, de outras nações. Mas ainda assim, quando entra no Novo Testamento, apesar de os judeus, dos fariseus, dos saduceus, eles não criarem nenhuma imagem, não seguirem outros deuses, até hoje, né? Os judeus não adoram deuses de outras nações. Ainda assim, eles não se inclinaram diante do Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro. Então o ser humano, ele tem essa tendência, de modo que Deus, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar criando formas, obstáculos, muros em volta do povo,
para eles não caminharem para a idolatria. Eu e você, meu irmão, a gente tem essa tendência o tempo todinho. E a gente precisa cuidar do nosso coração, a gente precisa criar formas para não caminhar para a idolatria. É claro que as formas que a gente cria nunca vão salvar a gente da idolatria, do pecado. Só o sangue de Cristo pode fazer isso. E é exatamente por isso que esse capítulo ele vai tratar tão fortemente do sangue da expiação e do valor que a gente tem que dar ao sangue da expiação. Ao sangue. Tá? Então é disso que se trata em boa parte esse capítulo. Verso 3, ele vai proibir os israelitas de abaterem um animal sacrificado em qualquer outro lugar, longe do santuário. Não façam isso. Não façam isso. Em outra parte, em outro momento, ele vai tratar do cuidado que se deve ter por oferecer sacrifício somente ao Senhor. Em 2 Reis, capítulo 16, irmãos, o verso 4 vai falar de um rei. O rei Acaz foi um rei terrível que levou o povo à idolatria. E diz assim o texto: também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Essa linguagem do segundo livro de Reis é muito interessante porque mostra que os israelitas eles tinham a tentação de adorar ídolo em qualquer lugar que eles vinham. É mais ou menos assim, eles não podiam ver uma árvore que eles queriam adorar um ídolo. Pai, que negócio estranho, né? Eles não podiam ver um lugarzinho ali que ninguém está vendo, aqui é um lugar bom para eu pegar e me ajoelhar diante do ídolo. Mas que negócio feio é esse? É uma linguagem muito esquisita essa. E ele está falando de um rei. E é interessante porque esse rei, e todos os reis ímpios de Israel, no segundo livro de Reis, eles estão fundamentados na prática de um primeiro rei de Israel. Depois que o povo de Israel se dividiu, uma parte da tribo, a tribo do norte, ficou com reis diferentes da tribo de Judá, a tribo do sul. O primeiro rei de Israel foi um rei chamado Jeroboão. E uma das primeiras ações desse rei, que marcou o seu império, o seu reinado, foi que a gente está dividido, o altar, o templo, o altar, o tabernáculo está lá em Judá, a gente está aqui sem templo, sem altar, então eu vou criar um altar para a gente. Então ele criou um altar para que o povo de Israel dividido adorasse naquele altar. E agora ele estabeleceu ali, ele fixou a idolatria no meio do povo de Israel. O povo de Israel então se desfez. Todos os reis de Israel depois dele foram idólatras, todos os reis. Até que finalmente eles foram destruídos. A idolatria trouxe a destruição do povo de Israel. Não existe o povo de Israel como existia antes. Ficaram apenas aqueles da tribo de Judá, os judeus. A idolatria destruiu aquele povo. Porque eles não podiam ver um lugarzinho para adorar um falso Deus. Então, o livro de Deuteronômio, muito anterior, escrito por Moisés, muito anterior a esses episódios de idolatria no livro de Reis, lá no capítulo 12, verso 2, diz assim, irmãos, vejam só: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Exatamente a linguagem, centenas de anos depois, que vai se utilizar para descrever a idolatria do povo de Israel. Debaixo de toda árvore frondosa. E aí lá na lei de Moisés, Deus falou: destrua esses lugares. Não deixe um lugarzinho sequer de idolatria. Esse era o cuidado que Deus tinha. Então você chega numa casa que você vai morar, e aí o antigo morador, ele deixou alguns objetos dele lá. Ele deixou umas imagens de santo, né? Umas esculturas, e você diz assim: não, por respeito eu vou deixar isso aí. Aí Deus diz: tira esse negócio daí. Agora imagine de maneira mais prática, né? Você chega num lugar que tem coisas que antigamente tentavam você. Tem filmes ali, tem uns DVDs que o morador esqueceu. Aí você diz: não, eu não vou assistir esse negócio, vou jogar fora.
Então Deus ele tinha exatamente esse cuidado, na prática exatamente isso. Gente, olha, eu conheço vocês. Vocês quando chegarem lá, prestem atenção, eu vou dar essa terra para vocês, mas quando vocês chegarem lá, destruam esses lugares aí, porque senão vocês vão me abandonar. E é só aqui que vocês vão adorar, e é só assim que vocês vão me adorar. Esse era o cuidado do Senhor, irmãos, com o seu povo, porque Ele conhecia o coração do seu povo. Então, os versos 8 e 9, os israelitas e os estrangeiros que moravam ali em Israel, eles também deveriam oferecer os sacrifícios, os holocaustos, na tenda. Aí uma coisa é acrescida aqui. É que não só o povo de Israel, mas os estrangeiros residentes. Os estrangeiros residentes, ou seja, Deus ele tinha um cuidado com todo aquele que se chegava a Israel. Deixa eu explicar para vocês a importância disso. Ele está repetindo a mesma informação, só que ele está acrescentando que é todo aquele que se chega ao meu povo. Todo aquele que se chega ao meu povo. Todo aquele que chega ao meu povo deve fazer o que o meu povo faz. Então ele agora acrescenta os estrangeiros. Na prática, o que significa isso? Você recebe você recebe a sua família, os parentes seus de férias. Eles estão de férias, eles vêm para sua casa. E aí os seus parentes, eles gostam de assistir determinado tipo de filme. Eles gostam de assistir umas novelas aí impróprias da Globo. Gostam de assistir o Big Brother. Aí você diz, olha, aqui na minha casa a gente não assiste esse negócio não. Aí você diz, oxe, mas eu gosto de assistir. Meu filho, mas aqui é a minha casa. Mas meu irmão, você é meu primo, eu sou sua tia. Deixa eu assistir o que eu quero, aqui é a minha casa. E outra coisa, viu? Domingo a gente vai para a igreja. Porque o mandamento diz, tu e a tua casa, e os teus servos, os teus escravos, e todo mundo que estiver ali dentro. Dia do Senhor. Então os estrangeiros, os residentes entre vocês, vão fazer assim, ele fala. Vocês têm feito assim, irmãos? Quando os parentes chegam na casa de vocês, você diz, pastor, eu não vou para a igreja hoje porque eu recebi parentes na minha casa. Aí eles moldam o relacionamento de vocês com Deus. Os versos 10 a 12 diz assim, que os israelitas e os estrangeiros residentes, eles não deviam comer sangue. Essa é a terceira vez no livro de Levítico que é proibido aqui o sangue. Capítulo 3, capítulo 7, aqui no capítulo 17. Que era comer sangue ou comer a carne cruenta. É interessante porque a primeira vez que vai aparecer vai ser lá com Noé, em Gênesis capítulo 9. Isso está ligado à morte ou uma pessoa que foi assassinada. Isso é interessante porque a morte trouxe essa necessidade do zelo pelo sangue. Qual é a justificativa para isso, irmãos? Esse cuidado que Deus tem pelo sangue da pessoa. Primeiro, simplesmente porque a vida da criatura está no sangue. A vida da criatura está no sangue. Veja o que diz o verso 11, por favor, irmãos. Versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, esse versículo aqui, talvez o mais conhecido a respeito desse tema, ele fala que a vida da criatura está no sangue. Segundo ponto importante é que ele diz assim, eu dei a vocês para fazer expiação pelas suas vidas no altar. Ele diz que o sangue era o que fazia expiação. Então todos aqueles sacrifícios, aquelas ofertas que a gente viu, o sangue era o que trazia expiação. Era uma vida, o sangue, a vida, sendo oferecida no lugar de outra vida, de outro sangue. Isso é expiação. Tá? Por quê? Toda a vida é do Senhor. Ele diz, toda a vida me pertence. Não trate qualquer vida que seja com falta de cuidado, com falta de zelo. E uma coisa muito importante que ele está falando aqui dos animais. Certo? Dos animais do sacrifício. Então, Deus tem cuidado com a vida dos animais. Isso é um ponto aqui. Tá? Vocês vão lembrar, por exemplo, de quando Deus ameaça destruir Nínive. Ele fala a Jonas, né? Poxa, tem tantos animais aí. Eu não vou ter misericórdia desse povo e das crianças. E eu não vou zelar pela vida de tantos animais que tem aí. Então, o sangue, ele deve ser tratado com cuidado.
E ele diz: porque a vida me pertence, eu a dei a vocês. Eu dei para vocês. Nossa vida não é nossa, irmãos. Deus deu para a gente. Você tem cuidado da sua vida, não? Deus é dono da nossa vida. E aí ele diz depois: e é para fazer expiação pela vida de vocês. E aqui está o centro de toda a obra do Senhor. A gente viu semana passada o capítulo 16, o dia da expiação. O centro de toda a sua obra. A reconciliação era fundamentada no sangue. Usar o sangue para qualquer outro propósito era negar a propriedade soberana de Deus sobre o sangue. É para a expiação que era usado o sangue. Outra declaração aqui importante, que explica como é que o sangue era vital para realizar um resgate. Porque ele diz, é o sangue que faz a expiação por meio da vida. Então, resumindo, o sangue do animal, irmãos, era aceito como pagamento em lugar do sangue da pessoa que oferecia o animal. Então, a substituição aqui, ela evitava a morte, sendo o sangue do sacrifício, especialmente instrumentos, como símbolo de vida. Deus aceita o sangue do sacrifício para não derramar o seu sangue. Não derramar o seu sangue. E aí está aqui uma coisa que é muito importante vocês perceberem. E eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção, desde o início da nossa exposição, a substituição, ela é fundamental nisso. Por que isso é importante, gente? Os judeus, eles não creem nisso. Vocês acreditam nisso? Eles não compreendem que o animal está servindo de substituto. E que a pureza do animal, o animal tinha que ser puro, está sendo trazida sobre o ofertante. Eles não compreendem desse jeito. Mas isso é enfático no livro de Levítico. O animal tem que ser oferecido puro para que ele seja morto no lugar da pessoa impura. E a pessoa impura não seja morta, ela seja salva. O caráter substitutivo do sacrifício de Cristo é o que me salva. O que garante que eu não vou morrer na cruz e vou sofrer as dores do inferno na minha alma? Porque Cristo já fez isso por mim. Esse é o caráter substitutivo do sacrifício. Por isso é chamado sacrifício vicário. Tem um estudioso, irmãos, no Antigo Testamento, ele diz assim, essa passagem, ela faz uma declaração muito profunda. A vida, que é o sangue e vida são a mesma coisa, só pode ser substituída pela vida. Quando o adorador hebreu, ele perdia a vida ao pecar, ele pecava, então ele estava perdendo a sua vida. Essa é a ideia. Essa vida só podia ser restaurada, só podia ser limpa e tornada inteira por outra vida. A vida, o sangue, removia a morte e as suas causas. A vida era um meio para a vida. É como uma transfusão de sangue. Jesus deu o seu sangue porque eu perdi o meu. Então, os versos 13 a 14, o autor ele vai falar que os israelitas e os estrangeiros residentes, eles não devem comer o sangue dos animais caçados. Tá? E vai explicar por quê. Os animais que vocês caçam, vocês não devem nem comer o sangue nem dos animais caçados. Então, existiam vários animais, irmãos, que eram puros e eles podiam ser comidos, mas eles não eram sacrificados. Né? E eles incluíam animais de todo tipo. E é interessante porque quando alguém caçava o animal para comer, o sangue do animal tinha que ser tirado e tinha que ser coberto com terra. É isso que diz o texto. Veja aí o verso 13, por favor. O versículo 13. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Por que será feito? Esse cuidado pelo sangue, esse zelo pelo sangue. Cobrir o sangue com pó demonstrava reverência pelo sangue. O sangue não deveria ser exposto. Que coisa, né? Você imagina aquelas histórias macabras que a gente ouvia aqui de Curionópolis. Eu ouvi demais, já falar demais para mim essa história. Antigamente, né? Cheio de corpo por aí, pessoal. De noite aqui era 38, né? Que chamava. E os corpos ficavam expostos aí.
falta de zelo pela vida. O que isso comunica a respeito da sociedade? A violência, né? O que caracterizou, irmãos, o ápice da imoralidade do povo que levou à destruição antes do dilúvio? O que Deus mandou o dilúvio? Capítulo 6 de Gênesis diz que os homens eram violentos. Eles não tinham mais zelo pela vida do outro. Não existia um pingo de misericórdia pela vida do outro. A falta de zelo pelo sangue. E o cuidado, então, pela vida alheia é uma demonstração de graça. Então, o estudioso diz assim: comer sangue é um ato de desdém quanto aos meios que Deus proveu para a expiação. Esse sangue aí é para a sua expiação, viu? Não coma esse sangue, Deus estava falando. Comer sangue contrariava frontalmente o simbolismo de que o sangue serve como resgate pela vida e que faz a expiação no altar de Deus. Por isso, quem comer sangue, seja israelita ou estrangeiro, será eliminado, o texto diz, seja eliminado do meu povo. Isso não serve para nós hoje, tá? Que fique claro. Ainda que seja estranho hoje mesmo comer sangue. Vocês sabem que aquele líquido vermelho da carne não é sangue, né? Eu descobri um dia desse. Então, é interessante, mas comer sangue não é simbolismo. Isso foi cumprido em Cristo. Isso foi cumprido em Jesus. Os versos 15 a 16, então, irmãos, finalizam dizendo que os israelitas estrangeiros e os estrangeiros residentes, eles deviam se purificar depois de comer um animal que tenha morrido de causas naturais ou que tenha sido dilacerado por um animal selvagem. Então, se eles achassem um animal morto de forma natural, você já pensou, você comeria uma vaca que estava morta quando você chegou? Não, né? Então, você vai lá e come, você vê que ela está limpinha, vai e come. Mas Deus fala, não coma. Ou então você achar um animal que foi dilacerado por um leão, né? Estava ali todo estraçalhado, vai lá e come. Então a pessoa tinha que se purificar porque era impuro. Então a lei falava desses cenários, tá? Se purificar, se lavar e ficar impuro até a tarde. É importante a gente observar, irmão, que esses versículos, eles não proibiam que os israelitas, os estrangeiros, eles comessem esses animais, tá? Mas eles ficavam impuros e tinham que se purificar. Esse é o ponto. Esse capítulo, então, para finalizar, ele lembra a gente, ele lembra os israelitas, 3 princípios. Primeiro, o relacionamento deles com Deus era exclusivo. Não ofereçam sacrifício a nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que por trás de todo ídolo há um demônio. E é interessante porque essa linguagem não é de Paulo. Essa linguagem é de Moisés. Aqui em Levítico 17. Não ofereçam sacrifício a demônios. Maomé é um demônio. Hare Krishna é um demônio. Buda é um demônio. Alá é um demônio. Todo ídolo é um demônio. Por trás dele tem um falso Deus, um espírito maligno operando na vida dos seus adoradores. Esse capítulo também lembra a gente, irmãos, de que os israelitas eles deviam respeitar o rei da aliança. Como? Respeitando aquilo que lhe pertencia. O sangue pertence ao Senhor, a vida pertence ao Senhor. Aí nesse contexto, isso significava que eles deviam usar o sangue do animal de maneira adequada, como Deus mandou. Os seguidores do Senhor devem estar de vanguarda, com cuidado com a vida. Cuidado com a vida. A vida humana, a vida dos animais. A Bíblia fala até da vida vegetal, das árvores, né? Levítico capítulo 25, a gente vai ver. Esse rei, esse Deus maravilhoso, na sua grande misericórdia e amor, ele tinha providenciado uma maneira de resgatar as vidas. Eles poderiam oferecer o sangue de um animal em vez do seu próprio sangue. Essa misericórdia, irmãos, esse amor, são vistos com ainda mais clareza no Novo Testamento. Porque Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar. Ele morreu por nós. Eu termino citando aqui Matthew Henry, puritano. Ele resume assim esse capítulo. Os sacrifícios espirituais que devemos oferecer agora, eles não estão confinados a um lugar. Você não está restrito
a um lugar, a Jerusalém. Aí não tem agora nenhum templo ou um altar que santifique a nossa oferta. E nem a unidade do Evangelho repousa somente num lugar, mas em um só coração e na unidade do Espírito. Ou seja, do povo de Deus. Cristo é o nosso altar. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Nele Deus habita entre os homens. É nele que nossos sacrifícios são aceitáveis a Deus. Somente nele. E estabelecer outros mediadores, outros altares, outros sacrifícios expiatórios, qualquer outra coisa que você diga, isso vai me salvar, isso é idolatria. Deus não aceita isso, Ele não deseja isso para você. Vá somente a Cristo Jesus. Adore somente a Ele, do jeito que Ele quer ser adorado. E ofereça toda a sua vida, todo o seu sangue, não como sacrifício de expiação, mas como aroma suave ao Senhor. Um sacrifício de adoração, de gratidão ao Senhor. A vida pertence ao Senhor. E assim, irmãos, nós nos achegamos à mesa do Senhor, comendo com o Senhor. Ele fez essa mesa para a gente. Ele construiu essa casa para a gente. Ele nos atrai, para que a gente possa se achegar a Ele. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus, fazer uma oração, em seguida cantar ao Senhor. Oremos, irmãos. Deus maravilhoso,